né? Vou repetir mais uma vez. O tema da nossa pregação é o perigo de uma vida dupla. Conta-se uma história de dois jovens, né? Quando eles nasceram, seus pais já eram cristãos. E eles estudavam a Bíblia, esses dois jovens liam a Bíblia, oravam. E eram cristãos. Uma pequena diferença é que um desses jovens, toda vez que ele vinha da igreja, ele tinha uma fraqueza. Ele gostava de tomar umas biricas. Gostava de tomar uma cachaçinha. E sempre ele estava caindo nisso aí. Aí conta a história que Jesus voltou. Jesus voltou e aquele que nunca bebeu bebida alcoólica, Jesus levou ele para o céu, e quando chega no céu, ele perguntou: mas Senhor, por que meu irmão, meu amigo, meu irmão, né? Meu amigo, meu irmão não está aqui no céu? Aí Jesus falou assim: infelizmente ele tinha uma vida dupla e ele não pediu força no Espírito Santo para vencer aquele mau hábito, e por isso ele não está aqui. Então, queridos, o perigo de viver uma vida dupla, porque é muito fácil a gente ser cristão na igreja, é muito fácil a gente estar aqui, né? Muitos aqui dentro da igreja vestem uma capa, né? Mostra uma coisa que não é. Mas Deus quer que a gente seja cristão, principalmente na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Tem muitas pessoas que falam assim, né? Santo de casa não faz milagre. Se não faz milagre, você dá mau testemunho. Mas se ele for um cristão verdadeiro no seu lar, ele faz milagre sim. Faz milagre sim. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 7. Por que isso acontece? Por que acontece as pessoas viver uma vida dupla, né? Ser uma coisa na igreja, em casa ser outra. Por que acontece isso? A resposta disso nós vamos encontrar lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, até o versículo número 20. Salve você também, internauta, que está ouvindo essa programação. Que Deus abençoe você e a sua família. Então diz assim, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então perceba a luta, né? A luta que o apóstolo Paulo tinha e que todos nós temos. Nós sabemos que devemos fazer tudo certinho, mas muitas vezes nós nos pegamos fazendo as coisas que entristecem o coração de Jesus. Eu sei que eu falo, Gregório, irmãos, que eu não fico tão impressionado quando eu peco, porque eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Mas eu fico impressionado porque quando eu peco, quando você peca, e eu quero, pela graça de Deus, pecar menos, porque quando eu peco, eu entristeço o coração de Jesus. Eu faço ele chorar. Eu faço com que o diabo dê uma gargalhada de Jesus, diga assim: olha aí, porque tu morreu. Ele está lá praticando aquele pecado novamente, porque ele está vivendo, continuando na vida dupla. Na igreja ele é uma coisa, né? Em casa ele é outra. Então veja, então por isso que eu, pela graça de Deus, eu quero pecar o mínimo possível. A gente é um pecador. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver uma vida de pecado, fazer do pecado um estilo de vida. Pecar sempre a gente é um pecado. Mas o cristão não peca porque ele quer, mas ele peca por acidente. Entendeu? Porque muitas pessoas vão se perder, porque não largaram os pecados cabeludos, que eu chamo. E Deus, na realidade, Deus gostaria de salvar as pessoas bebendo, fumando. Deus gostaria, quando você lê o livro Caminho a Cristo, Deus gostaria. Mas se Deus salvasse a pessoa dessa maneira, as próprias pessoas lá no céu, ela mesmo ia achar o céu chato, ela mesmo ia se excluir do céu.
Porque a atmosfera do céu que é feito lá é totalmente diferente daqui da terra. Então veja, mas é uma luta, né? É uma luta. Porque nós temos o quê? A natureza pecaminosa que nós herdamos do quê? De Adão e Eva. E a maior prova que nós temos a natureza pecaminosa, nós podemos ter o exemplo de uma criança. Você pega duas crianças e coloca as crianças para brincar aqui, né? E aí dá um brinquedo para uma e dá um brinquedo para outra. Daqui a pouco uma das crianças quer o outro brinquedo da outra, e às vezes espanca a outra criança para ficar com o outro brinquedo. Ela tem a dela, quer o outro. Agora, quem foi que ensinou isso para ela? Foi o pai e a mãe? Não. Ali você já vê implantar na criança o egoísmo e a natureza pecaminosa na criança. Então, é uma guerra. Todos nós temos, né? Então, para realmente nós fazermos o mal, não precisa ninguém ensinar. Naturalmente, nós fazemos. E a nossa tendência maior é mais fazer as coisas que desagradam a Deus, que desagradam o nosso próximo, do que realmente agradar a Deus e o nosso próximo. A tendência nossa maior é essa, infelizmente. Né? Nós temos o exemplo de uma criança. Né? Então, existe uma guerra dentro de mim e de você. Porque temos a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, né? Mas nós também temos o que? A natureza espiritual. Quando é que nós adquirimos a natureza espiritual? A partir do momento que você começa a orar, ler a Bíblia, quando você se batiza, então você recebe, assim, vamos dizer assim, de uma maneira mais forte, a natureza espiritual. E a natureza que você mais alimentar, essa vai vencer uma a outra. Se você alimentar mais a sua natureza carnal, a natureza carnal vai vencer a sua natureza espiritual. Mas se você alimentar mais a sua natureza espiritual, a sua natureza espiritual vai vencer a sua vontade carnal, a vontade carnal de fazer mais as coisas erradas. Então, você alimentando a natureza espiritual, quando vir a tentação, quando vir um problema, que você tiver que fazer o bem, se você alimentar mais o seu lado espiritual, quando você tiver que fazer o bem para você mesmo, para alguém, se você alimentar mais o seu lado espiritual, então quando vir o momento que você decidir fazer o bem, fazer a coisa certa, você vai fazer o bem, fazer a coisa certa, porque você alimentou mais o seu lado espiritual. Amém? Então existe uma guerra dentro de nós, que somos cristãos, nós queremos ir para o céu. E Deus quer que você alimente mais a sua natureza espiritual, para que você possa vencer a sua natureza carnal. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo, já está aberto em Romanos, vamos ler agora o capítulo 8, o versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, para quem está em comunhão com Cristo, não há nenhuma condenação, porque eles andam o quê? De acordo com o Espírito de Deus. Eles andam, veja o versículo 9. Veja o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então precisamos ter o quê? O Espírito Santo conosco. Então nós vencemos realmente as paixões da carne, só pode ser através do Espírito, ou seja, alimentando o nosso lado espiritual, algo que nós recebemos quando a gente começou a ler a Bíblia, quando nós se batizamos. Então o diabo, ele não quer que nós oramos, ele não quer que nós lemos a Bíblia, nossa própria natureza também não quer. Então existe uma guerra que nós travamos com nós mesmos e com as forças invisíveis. Olha, irmãos, se você pudesse ver como que nós somos disputados cada dia. A guerra. Do lado de Jesus nos chamando para estar do lado dele. Do outro lado, o diabo e seus anjos fazendo querendo que a gente não esteja do lado de Deus. Eu estava conversando com um pastor do carro, e aí estava conversando, ele falou que fez uma pregação esse dia sobre a Bíblia, e a gente conversando, e falei, pastor, é interessante o que você está falando. Eu vou falar na minha pregação amanhã. No passado, o diabo, ele trabalhou para que a Bíblia fosse queimada. Hoje
O diabo hoje está permitindo que as pessoas tenham várias Bíblias. Então, entendeu? Ele gosta, ele até fica feliz que as pessoas tenham a Bíblia. Ele está trabalhando para que as pessoas se distraiam com outras coisas, para que a pessoa não leia a Bíblia. Porque aquele que só faz orar, logo deixará de fazer, diz a Ellen White. Aquele que só ora, mas não estuda a palavra, que não examina, como diz o Juninho, é verdade. Jesus falou. É examinar, estudar, realmente entender o que aquele versículo está dizendo. E só passar por outro versículo, como você entender tudo que aquele versículo está dizendo ali. Passagem por passagem, vai explicar aquele versículo que você não entende. Então o diabo hoje está trabalhando para que as pessoas tenham a Bíblia lá, só no Salmo 91 aberta, mas não leiam nem o Salmo 91, nem entendam o Salmo 91. É isso que o diabo está trabalhando na minha vida, na sua vida, na própria natureza, e ele está colocando muitas distrações, através principalmente da internet, para que a gente só fique perdendo tempo com coisa na internet que não tem nada a ver, que não edifica, para que a gente possa o quê? Não alimentar a nossa natureza espiritual. E se a gente não alimentar o nosso lado espiritual, nós não vamos vencer as paixões da carne, e aí vamos perder a salvação. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer perder a salvação. Todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer morar no paraíso, todo mundo vai ter nem morte, todo dia vai ser só alegria, paz, felicidade, não vai ter mais prato para ser, vai encher as paciências, vai ser só bênção, vai ser só maravilha no céu. Tenho certeza que todos nós queremos isso, não é verdade? Mas veja, vamos ler ainda Romanos capítulo 6, versículo 24 agora. Romanos 6, 24. Romanos 6, 24. 23, né? 23, desculpa. 23, eu escrevi errado. Diz a Bíblia aqui. Porque o salário do pecado desculpa, é 14. É que eu esqueço a minha frente. É 6, 14. Desculpa. 6, 14. Eu escrevo, eu não entendo a minha letra. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis de que debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, se realmente nós cremos na graça de Jesus, se realmente estamos em comunhão com Cristo, o pecado não terá domínio, ou seja, nós não seremos escravos mais do pecado, como nós éramos do que? No passado, como eu era na bebida, na prostituição, nas coisas que o mundo oferece. Mas nós realmente estamos com Jesus, unidos com Cristo, não vamos ser mais realmente dominados pelas paixões da carne. Amém? E também vamos ler. Vamos contar uma história. Por exemplo, por que é importante nós vencermos as paixões da carne? Porque se a gente não vencer com a ajuda do Espírito Santo as paixões da carne, você pode passar por uma tentação, que você é tentado, cada um é tentado em uma coisa diferente. Você pode vencer uma tentação hoje, amanhã, mas qualquer momento você vai cair na tentação. Por exemplo, um exemplo. Comer doce é bom? Sim. Mas se comer demais, não. Né? Então você, por exemplo, você pode vencer um dia, hoje você pode vencer, não comer tanto doce, com a graça de Deus, se você vê pelo Espírito. Mas se você não permanecer no Espírito, você vai o quê? Cair na tentação de comer o quê? Um pacote de doce. Ou seja, se não for através da graça pelo poder de Deus, você nunca vai vencer aquelas tentações que podem, além de fazer mal para a sua saúde, vai tirar você do céu. Por exemplo, outro exemplo. Por exemplo, fazer sexo é bom? Sim. Mas dentro da vontade de Deus. Com a sua esposa, só com uma pessoa só. Não trocar de homem, ou trocar de mulher, ou trocar de roupa, como muitos fazem por aí. Né? Então, muitas coisas, essas coisas, tipo de pecado, de comer demais e fazer sexo direto, fizeram o quê? As pessoas do tempo de Noé fossem afogadas pela água. Entendeu? Então, nós precisamos, pela graça e pelo poder de Deus, vencer o quê? A nossa natureza pecaminosa. Amém? Porque senão nós vamos herdar o reino dos céus. Né?
Então veja, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7. Primeiro vamos achar o versículo. Mateus capítulo, ou melhor, primeiro vamos achar o capítulo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Amém? Então em Mateus capítulo 7, vamos ler daqui a pouco alguns versículos, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pergunta não, um comentário. Tem muitas pessoas que dizem assim, muitas pessoas falam assim, muitas pessoas vão se perder mesmo indo para a igreja. Essa afirmação, será que é verdadeira ou é falsa? Vamos ver. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, que dia? Na volta de Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expelimos demônio, em teu nome nos fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o fato de você estar congregando aqui agora, tá? Aqui a igreja somos nós. O fato de nós estar reunidos aqui não é garantia que nós vamos ser salvos. E tem muitas pessoas que pensam assim, que só o fato de ir num templo bonito, com 20, 30 pessoas, ela vai ser salva. Tem muitas pessoas que não querem congregar num lugar que tem poucas pessoas. Tem gente que só quer congregar num lugar que tem 20, 40, 100 pessoas. E ela pensa que só por causa disso, só porque frequenta a igreja, vai ser salvo. Mas acabamos de ler agora. Não é. Jesus está falando aqui para pessoas que são cristãs, pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, estou louvando a Deus. Pessoas que pregam a palavra. Aqui, Jesus está falando não é para a pessoa que não é crente, não. Aqui, ó. Ele está falando para os cristãos que frequentam a igreja. Pessoas que dizem que é crente, que dizem que é cristã. Então não é o fato da pessoa só dizer que está na igreja que vai ser salvo, não. Tem que estar na igreja, mas tem que estar com o coração em Jesus, na palavra. Tem muita vez a pessoa está aqui dentro, mas a mente dele está onde? Está pensando ainda ali. Tem que comprar isso, tem que fazer aquilo ainda. Nem terminou o sábado, ela já está querendo fazer um monte de coisa que não deve. A mente está ocupada, está aqui, mas a mente dele está. Tem que ter paz em espírito, irmão. Tem que ter paz, a sua alma tem que estar em paz consigo mesmo e com Deus. E se não está algum problema, nós estamos com problemas. Se a gente estiver aqui e a mente estiver, estamos com problemas espirituais. Deus não quer isso. Deus quer que eu e você esteja em paz. Amém? Vamos aí abrir a palavra de Deus. Ou melhor, vamos ler agora o versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que eu escuta essas minhas palavras e as pratica, esse será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram o vento, e combateram com aquela casa, e não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, porque foi grande a sua queda. Veja. Então, a rocha, estar na rocha significa você estar em Cristo, estar em comunhão, na obediência. Porque se você edificar sobre você mesmo, é como se fosse o quê? Uma casa construída na areia. Se você se construir nas suas próprias ideias, no seu próprio eu, você está perdido. Eu também. Então a palavra de Deus é clara, né? Veja o que diz agora o capítulo. Vamos agora ler o que está escrito no versículo 27. Nós já lemos 27. Vamos abrir a palavra de Deus agora para terminar em Mateus capítulo 6. Melhor, 7:13, desculpa, 7:13. Mateus 7:13. E também o
14. Amém? Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entram por ela. Amém? E agora vamos ler, para terminar, Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. O que é que Jesus quer dizer com essas palavras para a gente fechar? Queridos, tem pessoas que falam assim: ah não, Jesus me ama, Ele vai me salvar de todo jeito, Ele conhece meu coração, ah, Jesus me ama, eu posso continuar trazendo sábado, adulterando, matando, furtando. Ah, Jesus me ama, Ele vai, na última hora, Ele me perdoa. Agora está a moda, né? Tudo ladrão na cruz. Jesus perdoou o ladrão na cruz de última hora. Só que o ladrão na cruz só teve aquela única oportunidade, diz Ellen White. Quando ele parou para ouvir Jesus, as autoridades prenderam ele. Quando ele parou para ouvir Jesus, as autoridades prenderam ele. Ele não teve outras oportunidades, não. E agora a moda é assim, né? Não, Jesus ama, Deus é bom, posso continuar minha vida. Aí na última hora, Jesus perdoou lá na cruz, Jesus vai me perdoar também. Essa é uma mensagem, se não for bem explicada, faz as pessoas a viver uma vida na transgressão aberta, na libertinagem. Entendeu? Porque o ladrão na cruz, ele nunca teve a oportunidade de parar para ouvir a palavra de Deus. Um dia que ele teve, quando ele parou, diz Ellen White, prenderam ele. E aí colocaram a cruz nas costas do ladrão. E aí ele foi ali com aquela cruz, um grupo de pessoas falava assim: crucifica ele, crucifica. E outros falavam: não, eu era cego, eu era aleijado, não faz isso com ele não, por favor. E aí ele foi fazendo ali naquele caminho, ali naquele trajetório, com aquela cruz nas costas pesada. Ali ele foi fazendo uma somatória das informações que ele não tinha antes. E falou assim: não, esse homem é bom, esse homem é mais misericordioso. Então quando ele chegou na cruz, foi que ele pediu misericórdia a Jesus. Jesus perdoou os pecados dele e disse: estarás comigo no paraíso. Porque nem Jesus foi naquele dia, nem o próprio ladrão foi para o céu naquele dia. Amém? Amém. Então vamos parar com esse negócio também de pregar errado por aí. Tudo falar do ladrão na cruz. Tudo falar não. Vamos parar com isso aí. Porque Deus deixou a Bíblia, mas deixou também o Espírito de profecia para que a gente possa ser um povo sábio, para a gente pregar coisas que não estão na Bíblia. E agora está a moda, tudo falar o ladrão na cruz. A pessoa vive toda errada e diz: ah, na última hora não importa meu pecado, eu vou me arrepender. E se não der tempo? Deus pode perdoar, não tenho dúvida, mas se não der tempo, se a pessoa morrer num acidente, de repente assim, uma partida rápida, entendeu? Deus pode perdoar, Deus perdoa, mas é perigoso a pessoa deixar para a última hora, entendeu? É perigoso a pessoa deixar para a última hora. Então tudo que devemos fazer, nós devemos fazer. Deus não vai fazer por nós não. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai pegar na nossa mão para ler a Bíblia. Deus não vai ajoelhar por nós. A nossa parte nós temos que fazer. Né? E para terminar, conta-se uma história, né? Que um homem estava caminhando, de repente ele estava andando ali, feliz. De repente ele viu um muro bem largo. Então ele subiu no muro e começou a caminhar naquele muro longo, indo para casa feliz ali. Aí de repente ele olhou para um lado, do lado direito, e viu que Jesus estava assinando para ele assim, ó, com aquele semblante de amor, mas preocupado. Um semblante de Jesus de amor e preocupação. Jesus disse: sai daí, desce daí, desce. E aí eu continuo andando. Aí mais uma vez Jesus: desce daí, rapaz. Vem para aqui para baixo.
Aí um continuou feliz, né? A bênção que ele recebeu continuou feliz. Recebeu uma bênção e o homem lá em cima do muro lá e foi andando, feliz da vida. Né? Recebeu uma bênção. Não é assim que nós recebemos uma bênção de Deus? Seja um emprego, seja uma coisa, a gente fica feliz. Então ele não estava feliz. Viu? E aí, pela terceira vez, Jesus com semblante amoroso, mas preocupado, desce daí. Jesus do lado direito. Mas aí o homem continuou andando, mas observou que do lado esquerdo também o diabo estava lá. O diabo não fazia nada, até aí. Olha aí o diabo, olha lá. Tá. Aí chegou uma hora que o homem ficou incomodado, né? Falou assim para ele: o diabo, Jesus está me chamando constantemente para mim sair daqui do muro. Você fica indiferente sem fazer nada. Aí o diabo falou: o muro é meu. Ou seja, já estava do lado do dano. Ou seja, a indecisão. Né? A indecisão. Quando a pessoa não toma a decisão ao lado de Cristo, ela já está do lado do diabo. Esse muro também representa a indecisão e o muro representa a dificuldade que o diabo coloca para a gente não ir do lado de Jesus. Eu pergunto para terminar nessa manhã: de que lado eu e você estamos? Se a gente realmente não tomar uma decisão de aceitar Jesus como Salvador e andar pelo caminho estreito, e estar do lado de Cristo, nós estamos do lado do diabo. Mas se a gente decidir, mesmo sendo um caminho estreito difícil, mas é um caminho de vitória, tanto aqui como para a vida eterna. Se nós decidirmos no caminho estreito, a gente vai estar seguro e no final do caminho vamos ter a vida eterna. Quantos querem estar, mesmo com dificuldade, com problemas, mesmo com dificuldade de guardar o sábado e outras coisas, quer estar do lado de Deus, lado estreito. Amém? Então que Deus abençoe você, meu amigo internauta, que você possa também tomar a sua decisão ao lado de Cristo, ao lado da verdade. Porque mesmo sendo um caminho difícil andar com Cristo, mas não é um caminho impossível. Mesmo com a dificuldade, mas um caminho de vitória e paz, um caminho que no final vai ter a vida eterna, que é o mais importante, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Que Deus abençoe você e a sua família e a cada um de nós. Amém? Senhor, que linda canção que nós cantamos, Senhor. Mas não é fácil eu cumprir a letra desse louvor, mas não é impossível. Se o Senhor, se homens como Moisés, Elias e outros que é pecadores também, tiveram o privilégio de não somente ver o Senhor, mas ouvir a tua voz. Eles que às vezes, a Bíblia apresenta que pecados até piores que fizeram até maiores que o nosso, tiveram a salvação, nós podemos também, Senhor. Não pela nossa própria força, não pela nossa própria soberba, mas com a ajuda do teu bom e santo Espírito. Amém. Nos abençoa, nos perdoa, nos dê o poder e a graça do teu bom e santo Espírito, para que nós possamos realmente não viver uma vida dupla, para que nós não venhamos viver como os atores e as atrizes das novelas, que eles representam uma coisa que não são, tanto no sentido negativo como no sentido positivo daqueles que eles fazem. Nós não queremos ser como atores e atrizes no palco da igreja, aqui na frente, mas queremos, pela tua graça e pelo teu poder, praticarmos a tua palavra. Amém. Porque aqueles que vivem uma vida dupla é muito perigoso. Tem muitas pessoas que não vão estar no céu, porque vivem como os fariseus no passado. Eles pediam para as pessoas fazerem uma coisa, mas eles viviam totalmente diferente daquilo que eles falavam, que eles pregavam. Eu não quero, Senhor, ser assim. Eu tenho certeza que ninguém aqui também quer. Todos nós queremos ser salvos pela tua graça e pelo teu poder. Então nos ajuda para isso. Nos dê um restante de sábado feliz. E muito obrigado por essa mensagem que tu falou conosco nessa manhã. E nos ajuda hoje e sempre para que nós sejamos fiel a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então que Deus abençoe você e a mim, que nós possamos também ser praticantes da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.